Gente boa do canal, que alegria tê-los aqui para mais uma resenha com Cabral, e hoje vai ser uma resenha que promete. Hoje eu estou aqui com dois irmãos, a Débora e o Jefferson, que têm em comum um amor pela educação, pelas crianças, e eles estão agora à frente do Ministério Infantil da nossa igreja. Então vem muita coisa boa por aí. Já peço que você já compartilhe esse link, deixe o seu comentário, curta, enfim, interaja conosco e obrigado pela sua companhia. Débora e Jefferson, bem-vindos ao Resenha, que bom tê-los aqui. Obrigadão. Que alegria. Muito bom, muito bom. A gente estávamos ansiosos por esse momento, né? Para nós é uma alegria compartilhar sobre esse assunto que tem aquecido muito os nossos corações. Então, hoje, também para nós é um momento muito especial. Obrigada pelo convite. Verdade, obrigadão pelo convite. A gente fica muito feliz de poder vir, dividir um pouquinho da nossa história, da nossa vida. Espero que vocês gostem, né? E sejam inspirados também. Assim como nós fomos inspirados, né, para estar aqui, cuidar e fazer essa obra. Queremos inspirar também vocês. Boa. Eu queria primeiro, assim, porque tem muitas pessoas aqui na igreja e também pessoas que vão assistir esse conteúdo que não conhecem muito bem vocês, né? Ou conhecem só de vista, enfim. Então eu queria que vocês também se apresentassem um pouquinho. Então, assim, ó, Débora, quem é você por você mesmo, né? Qual a sua definição, quem é a Débora? Então, eu sou a Débora, sou casada com o Jean, mãe do Vinícius, sou pedagoga, trabalho nessa área já há muito tempo, amo o que faço e faço porque amo, e sou, além de tudo isso, o que mais me identifica é que eu sou uma serva do Senhor, amo trabalhar para o Senhor, amo servir ao Senhor através da minha igreja, dos meus irmãos, e tenho um coração assim totalmente voltado para o Senhor. É isso que mais me define, a minha alegria de ser útil na obra do Senhor. Que bom, legal. E você, Jefferson? Então, meu nome é Jefferson, sou casado com a Patrícia, pai de duas lindas meninas, Maria Júlia e Maria Cecília. Sou psicopedagogo, a Débora também é psicopedagoga. Trabalho há mais de 20 anos nessa área de educação também. Vim de uma outra área, era da área de informática, da área de TI, e acabei vindo para a área de educação e me apaixonei por essa área e não quis mais sair dessa área. E sou uma pessoa também que sou servo do Senhor, que estou nessa área porque acredito que Deus me colocou para trabalhar com crianças e trabalhar nesse ministério, e tenho meu coração totalmente voltado para essa área da igreja. Eu acho fundamental você trabalhar nas bases, né, que formam, que alicerçam ali toda a vida cristã de uma pessoa. Que bom. E vocês gostam tanto de criança que vocês têm uma escola, né? Vocês são sócios de uma escola? Somos. Como é que é? Nós temos uma escola já há 15 anos, mas eu já estou na educação, vai fazer uns 25, 27 anos que estou, né, na área de educação. Mas a gente, né, num momento de insanidade, brincadeira, num momento assim de inspiração, vamos trocar por isso, porque hoje essa escola, né, é uma bênção para as nossas vidas e para a vida famílias, de muitas outras, né, famílias também. Então, para a gente é um privilégio. Muita gente fala assim, eu fiz pedagogia porque era o que estava mais fácil para mim na época. Não, eu trabalhava em outra área, eu escolhi. Então, ter uma escola hoje, além de ser uma grande alegria para a gente, um privilégio, um presente que Deus nos deu, nós enxergamos como um ministério também. Porque, principalmente hoje, não é fácil, né, a gente trabalhar nessa área de educação. Mas a gente entende que é um ministério. E, entendendo assim, fica mais fácil, mais leve, porque a gente tem um objetivo muito maior do que educar, né, somente nessa área pedagógica. Vamos fazer aqui um merchan. Qual o nome da escola? Onde ela está? Quem ela atende? Aí faz o merchan aí. O nome da nossa escola é Colégio Progressos. Ela está localizada hoje na Quinhão do Setoró, lá no Ceilândia Norte. Nós atendemos crianças do berçário, né, de 2 aninhos, até as crianças do 5º ano do ensino fundamental 1, né, de 10, 11 anos ali mais ou menos. E a nossa escola ela tem princípios cristãos, né? Nós trabalhamos com educação cristã e não trabalhamos nenhuma atividade que esteja fora do secular. Nossa escola tem projetos que trazem as crianças mais próximas de Deus, trabalham valores e totalmente voltadas para essa área, porque, como a Débora falou, nós acreditamos que isso é um ministério, né? Que Deus usa as nossas vidas para alcançar outras famílias ali naquele lugar. E a gente tem vivido isso muito lá, né? O nosso forte é a afetividade. Então, quando você se aproxima da criança,
e das famílias, elas também se aproximam da gente. Sim. E isso cria vínculos, né? Nós tivemos agora, a semana passada, a nossa formatura e das crianças do 5º ano que estão saindo, e muitas choram, né? Muitas famílias vêm nos agradecer pelo tempo de convivência que esteve conosco. E a gente vê que realmente, de uma certa forma, a gente marcou aquelas crianças, a gente trouxe uma diferença para aquelas famílias. E isso é muito bom, isso é muito agradável, isso é se sentir útil, tanto para a sociedade quanto para o universo cristão, né, espiritual. Claro. Porque a gente faz a diferença, porque a nossa diferença é Cristo. Então, as pessoas percebem isso, né, eles falam muito isso. Né, a Que gente bom. ouve muito isso lá na Ó, escola. se eu tivesse filhos pequenos, eu colocaria lá, né? Mas os meus ainda já dá estão tempo, grandes. Olha, de pastor. verdade, é a melhor Ainda dá opção, hein? E, gente, e agora, né, o Jefferson e a Débora já trabalharam aqui com as crianças no passado, em outras épocas, né? O Jefferson já está há muitos anos trabalhando, acho, com as crianças aqui na Sião, né? Sim, esse ano, assim, eu sempre trabalhei como apoio nessa área, porque como a gente sempre trabalhou na escola e com áreas que demandavam um pouco mais de presença da gente física na escola, não tinha tanto tempo hábil para poder também me dedicar aqui na igreja. Mas surgiu essa oportunidade esse ano de dar um suporte maior. Então, eu sempre cooperei como colaborador, né? Mas esse ano eu senti uma necessidade especial de poder dar mais próximo da direção e comecei a caminhar um pouco mais junto com a nossa atual ministra, né? que é Marilze, né? E aí agora surgiu essa oportunidade de não só trabalhar com a Marilze, mas também trazer Débora aqui para líder como nesse ministério, mas que vai agregar muitas outras pessoas. Então, assim, eu estou muito, como é que eu posso dizer, muito animado com essa nova formação, porque ela promete muita coisa, porque ela está juntando muita gente boa aqui. Né, na igreja, né, numa equipe só. Então, acredito que as crianças vão ganhar muito, o reino de Deus vai ganhar muito com esse novo ministério. Amém. Ô, Débora, e o que te fez aceitar esse convite, estar aqui conosco? Então, pastor, essa é uma Oração, pergunta, pastor. Essa é a essa é uma palavra. pergunta que realmente mexe com o meu coração. Porque, humanamente falando, a minha resposta seria não. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, que quem trabalha fora, na área de educação, precisa, dentro da igreja, trabalhar também com a educação, isso, na prática, não funciona. Porque é uma área que é muito desgastante, é muito cansativa. Então, o que as pessoas querem trabalhar na igreja é com uma área que não tem nada a ver do que elas trabalham na vida secular. Mas eu recebi um convite do Senhor, e Deus já tinha me incomodado para essa área, né? Eu já estava sentindo, assim, uns cutucões, assim, do Senhor, de me envolver mais nessa área infantil. Eu estive à frente, juntamente com o Jean, do Ministério de Casais, por 13, 14 anos, né? E eu já estava sentindo que era tempo de mudar, de trocar de área. E eu coloquei isso muito diante do Senhor. Mas, Senhor, eu vou sair do ministério, da frente do Ministério de Casais, e onde eu vou servir? Porque eu não consigo simplesmente chegar no culto, sentar, assistir um culto e ir embora para casa. Não consigo. E aí eu pensei em que área, então, eu poderia estar colaborando. Senhor, pode falar que eu estou aqui para te servir, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor não vai me chamar para a área, né, das crianças, então, por onde o Senhor me chamar, eu estou pronta. Pensei em muitas outras áreas, né? E aí, a das crianças era uma totalmente descartada. Quando a gente foi conversar, a primeira que o Senhor me sugeriu foi o Ministério Infantil. Na hora, eu realmente, meu coração falou não. Você não está, né, com nenhum problema emocional, mental. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Mas, de lá, depois, aquilo ficou muito martelando no meu coração, isso, na minha mente. E eu orando, colocando diante de Deus. Até que um dia, eu conversando com o Jefferson, e eu falei, Jefferson, será se a gente consegue? Porque é mais do que querer. É conseguir, né, principalmente nas questões físicas, porque a nossa escola nos demanda muito esforço físico, mental, enfim. E aí, eu conversando com ele, ele falou uma frase que mexeu muito comigo, que eu falei assim, eu orava sempre assim, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Onde eu posso ser útil de alguma forma? O que eu posso fazer para contribuir com o reino? E o Jess falou assim, olha, Deus nos quer onde está precisando de nós. É lá que Ele nos quer. E aí eu falei, meu Deus, está precisando de mim no Ministério Infantil?
E aí eu fui colocar alguns pontos assim diante do Senhor e Ele confirmou no meu coração. Depois que eu disse sim para o Senhor, né, para Deus, aquilo foi crescendo no meu coração de uma forma que foi me consumindo, assim, os pensamentos, as ideias. E aí chegou uma oportunidade da gente, né, fazer uma viagem para uma formação. E aí eu tive o apoio da igreja, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E aquilo dali foi me enchendo ao ponto assim, de eu estar agora ansiosa por começar. Então, eu vejo que isso foi uma coisa que não veio de mim, porque eu, de mim mesma, não conseguiria dizer sim. Né? E eu disse sim em resposta ao Senhor. E quando eu disse sim para Ele, a motivação, as ideias, surgindo. a alegria, porque eu acho que se você faz uma coisa para o Senhor, por obrigação, sem alegria, sem prazer naquilo, sem se divertir com aquilo, sem crescer com aquilo, não vale a pena. Claro. Não vale a pena. Né? Mas o Senhor tem colocado isso no meu coração. Que bom. Né? Então, eu estou muito animada, muito motivada, cheia de ideias, sabe? Como a gente já conversou. Alguém tem que me segurar. Alguém tem que me segurar, porque eu tô com tudo. Boa. Mas sabe que a gente, quando pensou em você, né, para liderar o ministério, a gente pensou o seguinte: o que nós precisamos para o ministério infantil? A gente precisa de alguém que tenha a capacidade de mobilizar pessoas. Porque o Ministério Infantil talvez seja um dos ministérios que mais precisa de gente. Porque é todo domingo, é manhã e noite, é muita criança, várias faixas etárias. Então, se você não tiver um líder ali, um gestor que mobilize gente, que treine, que inspire, que capte gente nova, o ministério fica na mão de meia dúzia. E aquela meia dúzia vai cansar, vai perder energia, né? Então, a gente vê que você é uma grande agregadora de pessoas. E isso pode ser uma virtude que Deus pode usar muito para você formar uma grande equipe. Nós ouvimos uma frase... Eu ia falar sobre isso, fala ideia. Nós ouvimos uma frase que a gente está assim, levando para a gente assim, para a vida. Para a vida e para esse tempo que nós estamos aqui, né, no Ministério Infantil, muito forte, que é: ninguém faz nada sozinho. Se você está fazendo sozinho, ninguém faz nada grande sozinho. Se você está fazendo sozinho, é porque não é grande. Então, essa ideia de agregar pessoas, de trazer pessoas que tenham também essa mesma motivação, esse mesmo amor, não qualquer pessoa, né, porque não é qualquer ministério, não é qualquer serviço, não é qualquer pessoa que se encaixa nesse ministério. Mas pessoas que tenham também o coração nesse ministério, pessoas que tenham como ministério para a sua vida, né, espiritual. Então, são essas pessoas que nós estamos orando e procurando. Boa. Procurando. Onde você está? E sabe que, para mim, um bom critério, lógico, não é o único critério, né, mas é um dos critérios para trabalhar no Ministério Infantil, quem já é adulto, casado, é quem tem alegria com a paternidade e com a maternidade. Quem é um bom pai, uma boa mãe, né? Isso diz muito. O Jefferson aqui, ele é um super pai, né? Eu admiro o Jefferson. Ele sempre fazendo 1.500 brincadeiras com as filhas, isso, e fazendo aquilo. Tu vê assim que ele gosta de ser pai. A Débora também gosta de ser mãe, aquela mãe cuidadora, protetora, envolvida, né? O pessoal chama aqui o Vinícius filho da mamãe, né? Enfim, aquele negócio todo. Então, a gente vê que vocês curtem, né? Isso. Então, isso é importante. E eu queria, então, ouvir um pouquinho da história de vocês sobre a paternidade, a maternidade de vocês. O Jefferson, né, tem um pai de gêmeas, né? Tem ali duas meninas lindas, né? Uma dupla querida, a Cecília e a Júlia, que são uns amores. Mas a gente sabe que antes delas nascerem, vocês passaram por muitas dificuldades, né? Conta um pouquinho para nós dessa história de como chegaram, né, as meninas, enfim. Sim. Vamos lá. Eu tenho um pai. Deus foi muito bom com a gente. Deu um pai assim que deixa uma régua muito alta para a gente poder alcançar. Então, assim, a minha vida inteira crescia, via meu pai, os exemplos que ele dava. Quem conhece meu pai sabe que ele é uma pessoa, é um exemplo de cristão, de ser humano. Ele é uma bênção, muito especial. Exatamente, minha mãe também, muito especial. Mas, assim, o meu pai, eu falava assim, olha, quando eu for pai, eu não posso ser menos do que o meu pai é conosco, né, com a gente.
E aquilo ali sempre ficou latente na minha cabeça. E eu depois que eu comecei a namorar a Patrícia, a gente já falava sobre filhos e durante todo o nosso namoro, noivado. E quando a gente casou, a gente falou, olha, ainda não é tempo da gente ter menino ainda, a gente ainda tem que construir algumas coisas juntos. E naquela espera, naquele tempo, quando a gente decidiu ter filho, a maternidade não veio. Não veio assim como a gente achou que viria, né? Patrícia, a gente evitou durante um período, e quando a gente falou assim, agora, ok, a gente já consegue receber uma criança, dar uma estrutura mínima que ela precisa, não veio. A maternidade não chegou na nossa casa, e isso mexeu muito com a gente. A gente ficou tentando por vias normais por um bom tempo, naturais, e aí a gente viu que como não chegava, resolveu procurar um especialista para entender o porquê que estava acontecendo de tamanha demora. A gente também achava que porque não era tempo, porque tomou medicação por um grande tempo, a Patrícia tomou anticoncepcional por muitos anos, a gente achou que era por esse motivo que não vinha. E passando o tempo que a gente achava que era o tempo natural de acontecer, nós procuramos um especialista. E o especialista falava, não, tá tudo certo com vocês, no momento certo vai vir, relaxa, fica aquela toda... E não vinha, né? E aí tentamos novamente buscar outras pessoas mais especialistas e descobrimos que tanto eu quanto a Patrícia tinham um problema para engravidar que dificultaria todo esse processo, né? E dali para lá foi assim, depois dessa notícia até a gente chegar em casa e digerir tudo isso foi muito difícil, porque nós já não éramos tão novinhos assim, né? Já não estava, a gente demorou muito tempo até a gente construir o que a gente queria, o que era necessário para ter filhos, para colocar filho no mundo. E daí começou uma luta muito grande, né? A gente procurou especialistas e fomos a clínicas de fertilização, procuramos as melhores que tinha em Brasília para que a gente pudesse ter um resultado rápido, né? E positivo. E achávamos que se a gente conseguisse pagar aquele tratamento, ia vir facilmente, né? Só que não eram os planos de Deus daquela forma. Então, assim, a gente procurou uma clínica, fez todo um tratamento e o tratamento não evoluía. Foi uma vez, duas vezes nas nossas tentativas e não aconteceu, né? Chegou a um ponto do médico chegar e falar assim, olha, nem fertilização não é para vocês. Vocês não se enquadram não tem resposta, o organismo de vocês não responde. E aquilo ali, para quem vive a infertilidade, pastor, é muito forte. Porque isso é algo que não é muito falado, porque os casais ficam meio velados, né? E assim, até um alerta, quem trabalha com casais na igreja, a gente precisa estar atento a isso, né? A essas dores, dores no silêncio que os casais passam. E isso foi muito, muito difícil a gente conseguir administrar, porque a minha esposa, ela sofria muito com essa questão. Não que eu não estivesse sofrendo, mas isso para uma mulher tem toda uma questão, né? Então, foi muito difícil da gente conseguir administrar e tentamos várias vezes, não conseguiu, até o ponto que a gente falou assim, não é para a gente, não é isso que Deus quer para a gente, então vamos seguir nossa vida. Só que isso teve um impacto muito forte na nossa casa, porque aquilo que é para Deus não morre, os sonhos de Deus na nossa vida, ele não morre, e aquilo ficou latente ainda em nós. Uhum. E Deus usou amigos para falar. Eu estava comentando até sobre o meu irmão Flávio, o pastor Flávio, ele é uma pessoa muito usada por Deus, ele e a Célia, sabe? Ele sempre tem uma palavra, né, Débora, assim, de conforto, de encorajamento. Deus sempre usa a vida dele para nos falar, assim. Flávio é muito brincalhão, aliás, nossa família é muito brincalhona, né? Assim, a gente tem mas assim, a gente leva as coisas muito a sério. Aquilo que a gente faz, a gente leva muito a sério. E Flávio chegou um determinado dia que a gente estava muito mal aí, Patrícia, né? Por conta de tudo que estava acontecendo. Mais uma negativa, né? Outra negativa. E o Flávio chegou em casa com um presente pra gente. Ele levou dois coisinhas de cabelo, duas tiarinhas de cabelos femininas, diferentes uma da outra. E falou assim, olha, como dois presentes. E falou assim, o que Deus tem para vocês vai acontecer, sabe? E a gente orou naquela hora e eu senti naquele mesmo momento, Deus falou comigo assim, ó, pronto, foi liberado. A partir desse momento foi liberado. E toda vez que eu conversava com a Patrícia sobre paternidade, sobre tratamento, eu falava assim, não, só vamos orar agradecendo, porque Deus já liberou. E aquilo ali ficou crescente, latente no meu coração. E a partir daquele momento a gente só agradecia a Deus pelo que Ele tinha feito. Só que a gente já não sabia, a gente estava mexendo em construção. Então, assim, eu e Patrícia estava no zero de finanças, né?
naquele período, todo o nosso estoque, tudo aquilo que a gente tinha de reserva, eu estava finalizando construção. Nós derrubamos a nossa casa, eu ia fazer apenas uma reforma aí. Acabou que a gente construiu a casa inteira e gastou todas as finanças que a gente tinha, né? E eu falei, Patrícia, olha, não tem menor condições da gente fazer outro tratamento. Aí uma amiga nossa, uma amiga do serviço da Patrícia, a Brenda, e ela virou para a Patrícia e falou assim, não, por que vocês não tentam pelo plano de saúde? Eu falei, não, Patrícia, esquece, isso não... A gente já sabe que plano de saúde não atende isso, não vai custear todo esse tratamento, é muito caro, e eles vão dar negativo, eles vão atrás. Ela falou, não, Ali, tenta, vocês vão pelo Ministério Público e tenta vocês conseguirem, tenta entrar, eu vou dar um suporte para vocês jurídico e vou dar toda a formação e vocês fazem vocês mesmos a peça e tenta. E a Patrícia, ela é muito boa, né? Argumentação, em descrever, ela escreve muito bem. E a Patrícia falou assim, não, ok, vamos tentar, amor. A gente já tem um não, né? Então vamos tentar. E a gente entrou com um pedido pelo Ministério Público. A Patrícia escreveu toda a peça orientada pela Brenda e a gente escreveu todo mundo. A gente procurou assim que procurou o Ministério Público, ele falou assim, não, isso não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Aí quando a Patrícia falou, não, eu me proponho a escrever, eles aceitaram. Eu sei que assim, a gente entrou, teve uma negativa no primeiro momento. Aí a gente falou, você está vendo? Olha, não era pra gente. Ela falou assim, não, é assim que funciona, isso é um jogo. Eles falam, não, você fala, não, mas olha aqui por quê. Aí a gente entrou com a contraproposta e automaticamente a gente ganhou e falou assim, olha, em uma semana eles têm que custear. Aí a Patrícia procurou o advogado do nosso plano de saúde, ele estava passando pelo mesmo problema, sabe, com infertilidade com a esposa, inclusive na mesma clínica que a gente já fazia o tratamento, ele dali se sensibilizou e a clínica custeou e no primeiro dia, quando a gente chegou para fazer o tratamento com a mesma doutora que a gente já estava lá, ela falou assim, não, você está dentro do ciclo, vamos começar agora nesse mês. E naquele ciclo aconteceu, e naquele ciclo tudo funcionou, isso em menos de 2 meses, tudo aconteceu. E tudo, em todo o processo a gente via Deus agindo assim nas minúcias, sabe? Aquele era o momento de Deus na nossa vida. E tudo que a médica fazia assim, olha, esse aqui é o nosso papel agora é com Deus. Né? E aquilo funcionava. Ela, agora a gente vai ter que fazer isso, mas daqui para frente é com Deus, não é com a gente. Então a gente via a mão de Deus ali agindo tanto na nossa vida, quanto as outras pessoas estavam reconhecendo que aquele processo não era um processo que acontecia naturalmente. Né, que existia uma intervenção humana, mas que o trabalhar vinha de Deus, daquele processo. Aconteceu, Patrícia engravidou, as meninas nasceram e elas são bênção na nossa vida. Hoje elas têm quantos anos? Hoje elas estão com 6 anos. Isso, e, nossa, uma bênção na nossa vida, na minha família, na minha casa, onde elas estão. Elas são muito usadas por Deus também para mostrar a glória dele na nossa casa, na nossa família. Que bacana. Que linda história, né? Bacana. E Deus ele escreveu umas páginas assim maravilhosas na nossa vida. E sabe que pessoas como vocês, assim, que lutaram tanto para ter uma gravidez, né? Que passaram por tantas dificuldades, quando nasce uma criança, a impressão que dá é que vocês valorizam num nível muito maior do que talvez a média das pessoas, né? Tem gente que, enfim, a gravidez foi tão até acidental, não queria, enfim, né? Mas quem como vocês, assim, orou, jejuou, lutou, sofreu, gemeu, enfim, e consegue dar um valor, né? É verdade. E não é uma vitória só nossa, né? Ela é uma vitória da família inteira, de amigos, de pessoas. Olha, nós tínhamos muitas pessoas orando, intercedendo por nós, sabe? Pessoas assim que hoje eu falo assim, olha, eu orei por você. E pessoas até do mundo secular, olha, eu rezava muito por vocês. E a gente sabe que isso no reino espiritual tem é de uma grandeza, né? Que o nome do Senhor foi glorificado na vida delas. A Cecília e a Júlia também de filhas da Sião também. Sim. Essa igreja orou muito por esse processo. Verdade. E Débora, como é que foi a tua experiência de maternidade? A tua foi menos difícil, né? Do que a do Jefferson. Foi mais leve. Nós tínhamos 3 anos de casados e aí decidimos, agora vamos, né, pensar em filhos e tal. E assim que nós pensamos em filhos, no mês seguinte eu já estava grávida. Aconteceu muito rápido isso. Tive uma gestação também muito tranquila, muito abençoada, assim, com muita normalidade, né? E o Vinícius nasceu lindo, pensa na riqueza, linda.
sempre muito saudável, né? A gente sempre louvou muito a Deus pela vida dele. Vinícius é uma criança, é um presente de Deus para nós. É um menino muito especial, muito querido, muito Hoje especial. Ele tem quantos anos? Hoje ele tem 25 anos. Menininho. Bebê de mamãe, ainda continua sendo. Ele vai me matar por isso, mas é sim, o bebê de mamãe. E depois que Vinícius tinha 4 anos, nós pensávamos, né, muito nisso. O Vinícius falava uma coisa que marcava muito. Ele falava assim, eu nunca vou ser tio, porque eu não tenho irmão. Né? E eu falava, realmente. Então, mais por ele, porque com ele eu me realizei como mãe. Mas pensando mais nele, a gente ainda tentou, né, outros filhos, mas o Senhor não quis. Né? O Senhor, na sua sabedoria e vontade soberana, nos deu só o Vinícius. Mas, graças a Deus, é um filho que me basta em todos os sentidos. É um menino especial. É só ele casar com uma moça que tenha muitos irmãos. Eu falo com ele, eu quero, tudo bem, você é sozinho, mas eu quero 3 a 4 netos e rápido. Então, case logo, filho. Que legal. Gente, eu queria falar um pouquinho agora com vocês sobre formação espiritual dos filhos, né? Ok, há muitos espaços para falar sobre formação de modo geral, né? Mas eu queria aqui pontuar mais essa questão da formação espiritual. Bom, a gente sabe que as crianças são uma responsabilidade dos pais, né? Os pais têm que ser o principal discipulador, né? A principal pessoa ali presente na vida dos filhos. O que a gente pode dizer para os pais? O que a gente pode dizer para as famílias? O que vocês podem dizer sobre como cada família pode ajudar os seus filhos no desenvolvimento espiritual da fé? Pastor, eu tenho 55 anos. Desde muito tempo eu trabalho nessa área com crianças. Eu lembro que eu era assim, entrando na adolescência, eu já trabalhava na igreja, ajudando no Ministério Infantil. Então, hoje, eu encontro muitas pessoas, eu tenho amigos que hoje são pastores, eu tenho hoje como a Patrícia, né? A Patrícia Dias. Muitas pessoas que elas falam que hoje elas são cristãs, hoje elas são, né, pastores, como no caso do Ricardo e tal, que se converteram e conheceram Jesus através do meu trabalho na igreja. Isso me enche de alegria. Isso é uma coisa assim que não tem preço para mim. Mas eu tenho muita consciência que não foi o meu trabalho, que foi o que elas tiveram em casa, ou de referências que elas tinham como pessoas que eram influentes na vida e na formação delas. Porque a formação de uma pessoa na vida cristã, ela é dividida por alguns pedaços, algumas partes, alguns segmentos. Dentre eles, a igreja, a escola, né, dependendo da escola que os pais oferecem. Mas a maior parte desse bolo, o maior pedaço desse bolo de formação é da família. É a família que educa, é a família que ensina, é a família que é exemplo, né? Muito nessa questão do exemplo. Então, a formação de uma criança, ela tem pessoas que ajudam, que agregam, que contribuem, mas o papel fundamental, principal e maior é do pai e da mãe. E eu coloco exatamente nessa proporção, o pai e a mãe. Exatamente nessa sequência de responsabilidade e de importância. Ô, Jefferson, tu tem 2 filhas de 6 anos, né? O que você está fazendo na prática para o desenvolvimento espiritual delas? Sim. Essa é uma outra questão que o meu pai botava a régua lá em cima, né, Débora? Eu acho que o exemplo maior, ele vem de casa. Né? Não adianta, é o que a Débora falou, assim, não adianta a gente aqui na igreja ir lá, dar o nosso melhor e fazer um bom material para ser trabalhado, uma boa literatura, uma aula de excelência, sendo que a criança não tem aquela base, não tem o continuar daquilo aqui em casa. Lá em casa eu sei que eu sou falho, assim, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu tenho tentado. E o que eu tenho visto, que eu tenho errado, eu tenho tentado mudar, sabe? De buscar mais, de tentar aproximar as meninas mais, porque eu sei que o que elas vão o relacionamento que elas estão desenvolvendo com Deus é em partes aquilo que ela vê aquele relacionamento que ela vê eu desenvolvendo com Deus. Eu, assim como eu, Patrícia, a gente tem buscado tentar mostrar para elas o quanto nós somos apaixonados pelo Senhor e o quanto nós estamos em um processo de aprendizado que não terminou aqui, né? Que nós estamos aprendendo e desenvolvendo
né, para que elas entendam assim, não, olha, eu também quero buscar, eu também quero me aproximar desse Deus, eu também quero conhecer. Mas eu acredito que, mais do que o exemplo, a gente precisa ter estratégias para a gente poder fazer isso. Então, assim, culto doméstico precisa ser feito, né? A gente precisa mostrar para as meninas que existem escolhas para ser feitas. Antes mesmo de escolher algo que para fazer no dia a dia, de brincadeiras, elas têm outras opções que também podem a chegar mais perto de Deus. Então, assim, a gente tem buscado tem buscado na nossa casa fazer jogos, brincadeiras e atividades que aproximem elas da palavra do Senhor. E nesse momento, na hora que a gente está conversando, nessas conversas informais, aí a gente vai corrigindo aquilo que a gente está vendo que está errado na formação. Se elas comentam numa brincadeira, olha, por exemplo, nessa semana a gente está trabalhando no Advento de Natal lá em casa, né? E cada dia do Advento, nós temos uma atividade específica. Nós, nesses últimos dias agora na escola, foi muita atividade, né? Nós tivemos a cantata, formatura, e eu falei em 3 dias. Eu estou com 3 dias na casa devendo de atividade. E ela já falou, pai, ó, tem um advento, a gente tem que terminar aquilo que a gente fez. Porque naquelas brincadeiras, naquelas atividades que a gente faz, a gente vai trabalhando aquilo que Deus representa, aquilo que representa esse período. Então, assim, eu acho que são estratégias. A gente tem que criar algumas estratégias, né, para alcançar. Eu acho assim, muito importante as crianças, os filhos, verem os pais de joelho orando, verem os pais jejuando, os pais indo para a igreja, sendo úteis na igreja, trabalhando para o Senhor, sendo exemplo. Eu acho que isso ajuda muito na formação, sabe? Eu costumo dizer, né, que tem algumas coisas que quando os filhos são pequenos, a gente não pode negociar, né? Então, por exemplo, lá em casa, quando os filhos eram pequenos, tinha algumas regras. Escola. Você querendo ir ou não, você vai. Exato. E eles não queriam ir, né? Mas eles iam, tem que ir, tem que olhar. Igreja, querendo ir ou não, vocês vão. Sim. Ah, estou com sono. Azar, vai com sono mesmo, né? Então, tem coisas que a gente tem que ensinar eles a fazer desde cedo. O valor de ir para a escola, o valor de ir para a igreja, o valor, né, de valorizar outras coisas importantes da vida. E, então, isso faz uma diferença enorme. Eu me lembro que nossos filhos aprenderam muitos versículos bíblicos com música, né? Cantando música. A gente ensinava aquelas musiquinhas de como decorar os livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, os Evangelhos são... enfim, a gente ficava cantando músicas, né? Fazendo histórias, na época de Natal, Páscoa, né? As histórias da Bíblia sobre isso. Como isso é importante, né? Muito importante. Como isso fica, né, Débora, na cabeça. Quando eu era criança, adolescência, minha mãe tinha uma assinatura numa revista chamada Raio de Luz. De Luz, Alguém deve lembrar sobre essa revista aí. E era uma revista muito boa, porque ela trazia histórias seculares com um cunho bíblico, né? No final, ela fazia um link com uma história bíblica. Além disso, tinha histórias em quadrinhos dos personagens da Bíblia. Então, hoje, quando eu ouço, por exemplo, a história de Josué, eu vejo na minha mente, assim, as histórias, os desenhos daquelas histórias em quadrinho, né? Moisés e tal. Então, essas estratégias que nós temos, e hoje nós temos muito mais do que na minha época, hoje a gente tem recursos, assim, infinitos para a gente usar na formação das nossas crianças, né? E isso a gente pensa que é só um brincar, que é só um passatempo, mas é coisa que fica como uma memória afetiva nos corações, na mente da criança. E a música, meu Deus, a música é uma ferramenta maravilhosa para você ensinar tudo de bom e não tão bom assim. Então, por isso que entra aí, né, numa questão que a gente tem que tomar muito cuidado, né, Débora, no que a gente faz, com que as nossas crianças estão ouvindo e vendo. Porque isso vai criar ali a formação dela, né? Vai fazer parte da vida dela. E tem uma questão que eu acho que aí é uma conversa que a gente tem que ter com os pais, né? Eu vejo muito pai, muita mãe, que não tem economia de dinheiro para investir na formação escolar dos filhos, né? Pagam escolas caras, pagam cursos complementares, é professor disso, daquilo, enfim, investem muito tempo e dinheiro e energia na formação escolar.
Ok, tá certo, né? Tá formando bons profissionais para o futuro. Sim. Mas não tem a contrapartida, né? O mesmo empenho. O mesmo empenho né? de investir na formação espiritual. Né, de investir, de levar para a igreja, de comprar uma literatura, de, sabe, pagar o preço, de mandar para um acampamento. Não, aí não. Né? Aí o dinheiro é só para investir no secular e no espiritual. Aí depois cresce, tu vai ter um bom profissional que não vai ser um bom cristão. Isso é uma coisa muito séria, né? A gente sabe muito bem que as pessoas elas dão muito valor em ter um filho que se saia muito bem hoje no mercado de trabalho, que faça boas escolhas e que não tenha problemas financeiros. E isso é importante. Né? Isso também é importante, é muito importante. Mas a gente sabe que nada disso é importante, nenhuma pessoa muito bem sucedida, financeiramente falando, ela não tem felicidade, né? A gente sabe o que é importante, o que traz felicidade para a vida de uma pessoa. Então, assim, é muito melhor a gente investir naquilo que realmente faz sentido na vida do seu filho, né? Que vai trazer alegria, que vai trazer um resultado, principalmente não terreno, né? Eterno. Apesar de que a gente ganha os frutos disso aqui na Terra, mas é algo que vai muito além disso, né? Investir nessa área que a palavra do Senhor fala que buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. E isso é algo muito, muito, muito real na nossa vida. A gente sabe que nenhum emprego muito bem articulado é o suficiente para trazer alegria. Né? E a gente precisa investir também nessa contrapartida. Eu acho que os pais eles deviam pensar primeiro em criar os filhos para a eternidade. Porque tudo aqui é passageiro. Né? Um bom profissional, um bom emprego, uma boa vida financeiramente falando, é passageiro. E a eternidade? Né? Então, antes de criar um filho para ser um bom profissional, ele tem que criar um filho pensando onde ele vai passar a eternidade. Eu acho que se pensar assim, algumas coisas mudam na criação dos filhos. É verdade. Eu acho que a grande maioria dessas pessoas que têm mais ou menos 40, 50, 60 anos, passaram por muita privação financeira. Nosso país, eu não sei como é que era para a realidade que cada um viveu, mas assim, aqui em Brasília mesmo, o campo era muito ruim de trabalho. Né? É uma localidade que teve em ascensão, ainda estava em construção, então não tinha tantos empregos. Então, os nossos pais, na grande maioria, passaram muita privação financeira. Né? E alguns tiveram esse cuidado de falar assim, não, mas o que é importante a gente tinha. A gente sempre teve tudo o que era necessário para a nossa vida. Podia não ter tudo o que queria, mas a gente tinha tudo que precisava. E esses pais que tiveram essa privação, hoje, eles, em contrapartida, ele quer que o filho dele consiga alcançar, ou ele dá tudo que o menino quer, né, porque ele não teve, ou ele quer que ele alcance algo que ele não alcançou. E esquece dessa questão. E eu tenho observado uma coisa já, eu sou pastor já há muito tempo, e eu já observei algumas coisas. Quer ver? Quando você, pai, né, e mãe, investe no teu filho estar na igreja, se envolver, participar das atividades, aprender ali as múltiplas opções que tem dentro de uma igreja, ele vai se destacar na vida. Ele vai aprender a falar em público, ele vai aprender a ensinar, tocar, cantar, fazer teatro. E quando ele for adulto, isso vai ser um diferencial para ele. Pastor, agora eu vou falar, estando do outro lado. Na escola, a gente percebe a criança que tem uma vida cristã contínua, ativa, porque realmente eles se destacam. Eles se destacam na questão da disciplina, eles se destacam no aprendizado, no relacionamento. Naquilo que ele quer, na constância de profissão, escolha de profissão. Às vezes a gente percebe assim, esse menino tem um pé na igreja. Porque realmente, o senhor falou uma verdade. A gente, enquanto escola, tirando esse olhar de igreja e tal, né? A gente percebe a criança que tem uma vida cristã e uma família estruturada com Jesus. Ele realmente se destaca. É verdade. Não, eu me lembro de algumas crianças que hoje são adultos, né? Que eles, desde da pré-adolescência, eles já falavam em público, eles cantavam, eles davam aula, eles pregavam, eles faziam trabalho em equipe, gincana, não sei mais o quê, EBD. Cara, naturalmente, né? Sem esforço. Aí, com 20 anos, essa pessoa já é alguém com múltiplas habilidades.
A igreja é um campo maravilhoso para você desenvolver muitas áreas na sua vida. Então, quem tem oportunidade tem que participar, sim, de tudo que a igreja oferece. Né? É muito mais do que um passatempo. Aliás, nunca é um passatempo. Né? Tudo que a igreja faz, ela tem um objetivo. E isso traz resposta para as famílias e para as vidas das crianças, assim, para sempre. Então, tudo que a igreja oferece de acampamento, acampadentros, né, congressos, momentos de EBD, deixa e incentiva o seu filho a participar, porque isso traz algo assim de uma riqueza para a vida toda, né? É coisa que às vezes você pensa assim, não está adiantando, ou então uma ou coisa assim, ou ele não quer, ou então fala assim, você aprontou, então você não vai para tal evento da igreja como um castigo, né? É uma coisa muito perigosa isso. Misericórdia. Mas a gente já viu, né? Pastor, eu já ouvi alguém falando assim, você aprontou? Vai sentar e vai ler a Bíblia, o Salmo 150, 3 vezes. Olha o castigo do menino, pastor. Não. Então, ler a Bíblia não é castigo. Claro. Deixar de vir para a igreja, né, privar de ir à igreja, não pode ser assim como um castigo, porque você tem que incentivar em todas as possibilidades, assim, tudo que a igreja oferecer. Incentive o seu filho a participar, incentive o seu filho a se envolver, porque isso faz parte da formação dele, isso cria memórias afetivas, isso cria crescimento espiritual. Né? Muito do que eu sou hoje é fruto do que eu vivi na minha infância e na minha adolescência. Eu sempre fui muito fominha para as coisas da igreja, né? Eu sempre quis participar de tudo e estar em tudo. Né? E isso trouxe para mim benefícios, assim, meu Deus, para a vida, para a eternidade, assim, porque... especial. Outro assunto que eu também queria ouvir vocês, que hoje é um assunto que está na pauta, né, é como lidar com crianças e telas. Né? Hoje em dia, nós nunca tivemos uma geração tão exposta, né, à tecnologia, às telas, como a atual. Né? Eles parece que já nascem já com os dedinhos, sim, né? Sim, você fala ou eu falo? Posso falar. Eu vou começar, você termina. Na verdade, assim, nós somos frutos de pós-pandemia, né? A pandemia, ela fez com que que as pessoas, as crianças, os pais, tivessem mais acesso às telas, estavam todos juntos, mais confinados no ambiente, mas se desligaram muito mais, né? Trouxe o que era de longe mais para perto, o que era perto foi para longe. E isso é algo que ficou como herança dessa pandemia, né? O menino precisa de um tempo para enfiar uma tela, para ele poder dar um sossego para fazer o que ele precisa fazer. E esse uso da tecnologia, ela foi feito de uma forma muito desregrada, dispensada. Né? Hoje a criança ela tem acesso a tudo dentro do celular, e com o celular hoje você consegue, você tem acesso literalmente a qualquer coisa. Né? E esse uso está muito banalizado. E hoje nós temos estudos que falam que uma criança ela não pode ficar exposta a mais que 30 minutos. Na verdade, uma criança não tem que ter uso de tela. Né? Principalmente até tela 2 direta, anos, né? Né? Que é tão prejudicial, a tela de celular, por exemplo. Mas nós temos alguns estudos que falam que, no máximo, 30 minutos ali de tela e tem que ser regrado esse período, e de fato tem que ser regrado. A criança ela não tem noção do que ela pode escolher. Ela ainda não está apta a fazer escolhas. Né? Por isso que é tão importante a gente incentivar. Você vai para a igreja, sim. Eu preciso que você esteja lá. Você vai para a escola, sim. Você precisa estar lá, porque a criança ela não pode fazer escolhas. Ela não está apta. Né? E a tela ela é um grande prejuízo, porque ela faz com que a criança tenha acesso a algo que não está pronto para ela naquele momento. Ela precisa, hoje uma criança ela precisa desenvolver corpo, mente e espírito, mas ela tem que fazer isso de uma forma saudável. E a tela ela não faz isso. Né? A tela ela ensina coisas que a criança não está apta naquele período. Só entretenimento. Então, assim, a sugestão que a gente dá é que hoje nós temos muito material bacana também, que nós temos acesso a muitos jogos, muitos vídeos que são muito bem feitos e próprios para a criança. Mas isso também tem que ser assistido. Então, as famílias elas precisam ter essa responsabilização. Sabe, o meu filho é minha responsabilidade. Eu preciso estar com ele precisa ser assistido nesse período que ele está lá. Ele não é porque ele tem 30 minutos, 1 hora de... lá em casa meu filho ele tem 30 minutos. Minhas filhas também têm 30 minutos. Mas como é que elas usam esses 30 minutos? Eu estou esses 30
minutos com elas durante a tela, né, o que que elas têm acesso durante esses 30 minutos? Você precisa estar assistindo. Os pais precisam estar presentes nesse momento, principalmente nesse momento. Porque é claro que você tem que assistir seu filho o dia inteiro, mas nessa hora ela está liberada, né? Ela tem acesso a qualquer coisa da vida. Então é muito sério essa questão, né? Na escola, a gente vive muitos casos disso, sobre excesso de tela, né, o que isso provoca nas crianças. Mas tem 2 casos que me marcaram assim, muito. Uma criança de 4 anos, um dia ele estava muito agitado, e eu tirei ele da sala de aula, levei para a minha sala, comecei a conversar com ele, comecei a perguntar por que você está assim, o que eu posso fazer para te ajudar e tal. E ele falou uma frase que me marcou, ele falou assim: eu preciso de um celular. Eu preciso. Me presta seu celular, tia. Ele estava... É meu remédio. Doido. Era o que acalmava ele. Um menino de 4 anos, ele estava em crise porque ele precisava... Desregulado porque ele precisava de um celular. Abstinência de celular. É mais ou menos isso. Aquilo dali me marcou muito. Quando a mãe dele chegou, ela... Ai, tia, por que você não me ligou? Eu trazia para ele. Então, assim, ela não entendeu nada do que, né? E aquilo ali me marcou muito. Eu falei, gente, ele só tem 4 anos, ele é uma criança. Né? Essa agitação, ele está assim por conta de uma tela que ele precisava daquilo dali para acalmar ele. Foi uma coisa que me marcou muito. Outro caso, uma menina, no 4º ano, ela tinha por volta de 9, 10 anos, e através de um desenho, a professora percebeu que ela estava com alguns comportamentos muito estranhos. Alguns dias atrás, ela tinha compartilhado comigo, ela muita liberdade comigo, e ela compartilhou comigo que não estava conseguindo dormir. Ela chegava na sala muito agitada, né, outros dias sonolenta, não queria nada. E aí, eu conversando com ela, ela me disse que não estava conseguindo dormir. E aí eu fui conversando com ela, tentando, explicando para ela, dando algumas dicas para ela ir se acalmando e tal. E num determinado dia, a professora pegou um caderno com alguns desenhos dela, desenhos muito comprometedores, de cenas assim muito fortes na questão sexual. E aí chamei ela na minha sala, ela chorou muito e confessou que ela tinha entrado em um joguinho. Através desse joguinho, uma pessoa tinha entrado em contato com ela e começou a aliciá-la. E ela mandava fotos para essa pessoa, e ela não sabia quem era, mas esse homem também começou a mandar fotos para elas, muito obscenas. E ela retratou isso em desenho, através de desenho. Eu chamei os pais, né, contei para eles a situação. Os pais não imaginavam que ela estava vivendo essa situação. E foi um caso, assim, muito forte, que me marcou muito, porque também era uma criança. E através de um jogo, que às vezes você acha que não tem nada a ver, que puxa para outras coisas, que, né, tira a inocência da criança. Né? Sabe que eu vi uma palestra esse ano que eu achei muito interessante. A palestra era sobre a influência no desenvolvimento escolar das crianças cujos pais passam menos tempo na tela. Porque me parece que uma razão das crianças terem tanto tempo de tela é que às vezes os pais também têm, né? Sim. Os pais estão em casa, mas em vez de ir brincar com a criança, o pai prefere ficar... É mais fácil, né? Jogando, Instagram, TikTok, alguma coisa assim, e filho, vai fazer a mesma coisa, né? Sim. E aí a gente está perdendo, né? Tem algumas pessoas que dizem que essa geração de crianças vai ser um grande mistério, como é que vai ser o nível cognitivo, por falta, talvez, de incentivo, de exercício à leitura, à reflexão. Hoje em dia tudo tem que ser rápido, né? Relacionamento também, né? Porque eles não se relacionam mais. Aí só querem ver, nada só querem ver, né? Vídeos curtos, ou seja, tudo tu muito perde rápido. Dificuldade de concentração, não consegue mais ler, escrever, redigir um texto mais complexo, né? Então, também eu acho que é uma reflexão para os pais, né? Exatamente. Quando você está com os filhos, esteja com eles, vai fazer atividade comum, envolver eles em outras coisas. Tem tanta coisa legal, né? Lá na escola, esse ano, o nosso tema foi Conectados ao que Importa. Então, a gente deu muitas dicas para os pais, assim, de atividades... Desconectado da tela e um com o outro, assim, em casa.
foi muito legal. Né? Então, a gente tem tanto. Vamos voltar, né? Vamos procurar aqui as brincadeiras, os momentos em família, que a tecnologia é muito boa, legal, é muito bom. Você pega um celular, você passa horas mesmo, e coisas assim, tem coisa muito legal, tem coisa muito assim, educativo, sim, tem coisas que nos agregam muito conhecimento, mas é saber usar, né? Tudo com moderação, com ordem, com decência, com limite, porque não pode ficar só nisso. Isso é legal, a gente não tem como mais viver sem isso, mas com o limite, com a moderação, com o tempo necessário e com os sites e os aplicativos e os jogos apropriados para cada idade. Né? E isso quem determina são os pais, não são as crianças. Né? Como a gente ouve muito, né? Ah, tia, mas ele quer, mas ele não manda nele. Né? Quem é o adulto aí na sua casa? Verdade. E assim, as pessoas, tem muita gente que fala sobre essa questão da tecnologia, mas hoje na atualidade é isso que impera. Então meu filho, ele precisa saber. Ele não precisa saber. Uma criança de 2 aninhos, de 1 aninho, ela consegue manusear aquele tablet, aquele... Então, ele não é o tempo de rede, o tempo de conexão que ele tem, e não é voo, ele não é um piloto, não é o tempo de voo que vai determinar quem ele é. Ele vai, no tempo certo, ele vai desenvolver. É isso aí. Gente, vamos até agora falar um pouquinho sobre os planos para o Ministério Infantil. O que vocês estão planejando, né? Enfim, compartilha, abre o coração e tragam algumas novidades para nós aí. Passou nessa formação que nós fizemos, que a igreja nos mandou, né, nos possibilitou estar nessa formação, foi muito bacana. Sabe, ela foi algo que motivou muito a nossa vida, e quem estava lá foi muito impactado, porque viu o quanto que Deus tem feito na vida de pessoas, de famílias, de crianças ao redor do mundo, e que não é algo que se restringe apenas aqui na nossa igreja, algo que se restringe apenas na igreja deles, é algo que impacta vidas, né, Débora? Famílias. Nossa, foi maravilhoso. A gente falando aqui de que as telas estão roubando a infância das nossas crianças, estão influenciando para algo que não é tão legal assim para eles. Mas lá a gente viu também uma multidão de pessoas, de ministérios envolvidos em resgatar as crianças, em alcançar crianças e famílias para Jesus. Então, isso nos trouxe assim, uma motivação incrível do que também Deus está fazendo nessa geração. Né? Então, a escolha é nossa. Nós temos 2 opções. Fazer de conta que está tudo bem, ou nos envolver para trazer essas crianças para o reino também. E isso a gente está borbulhando de ideias. É isso que eu estava falando, né? Ela tira esse contratempo de uma criança, de uma geração que só é receptora, né, que fica nas telas ali só recebendo conteúdo, para uma geração que atua, né, que adora o Senhor, que se envolve, que está presente. E é isso que a gente quer trazer, né, Débora? Nosso propósito é exatamente esse, fazer com que as famílias e as crianças que estão na nossa igreja, da nossa comunidade, né, e de todos que estão ao nosso redor, elas passem de receptoras para adoradores, né? E que mude essa visão, a consciência, e isso ficou muito latente no nosso coração, e eu gostaria muito de poder passar isso para as outras pessoas, né? E uma coisa que a gente quer trazer para esse novo tempo no Ministério Infantil, no Kids Sião, é uma escola para os pais. Sim. Porque, às vezes, a gente fala muito para as crianças, olha, vocês têm que ler a Bíblia e tal, mas a gente tem que ir lá na fonte. Então, uma das coisas que a gente quer trabalhar muito é essa formação para os pais também, que é onde tudo começa. Suporte. Né? Isso é um projeto que a gente tem tanto aqui para a igreja quanto para a escola. Fazer uma escola para os pais, uma formação para os pais, um momento onde os pais também vão sentar e refletir sobre o seu papel de pai. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente quer intensificar, porque a gente já tem isso de uma certa forma aqui na Sião, mas a gente quer intensificar ainda mais uma formação também para os pais. Também precisamos de muitos voluntários, né? O que vocês estão pensando para os voluntários, como vão capacitá-los, captá-los? Então, essa é uma questão que a gente também tem muita preocupação, né, Débora, de formação. Apesar de ser uma área que precisa de muita gente, mas é uma área que cabe qualquer pessoa. Claro. Né? O nosso desafio é identificar nas pessoas que têm chamado para essa área, né, e formá-las e vocacioná-las a estar trabalhando nessa área. Nós precisamos muito de muitas pessoas. E nós queremos muito que essas pessoas venham, né, e que
consiga identificar qual a área de atuação dela e venha nos ajudar. Então, nós preparamos alguns cursos, algumas formações, umas palestras. Nosso grupo nós estamos ainda em formação da equipe, né, mas a gente já vem conversando sobre esse tipo de atividade para o ano que vem. E dentro desses propósitos está a formação, um novo ciclo para a aquisição dessas novas pessoas, não é isso, Débora? Hoje a gente tem um grupo já de muita gente trabalhando no Kids, isso é muito legal. Né? No comecinho de janeiro nós vamos ter uma reunião com todas as pessoas que já estão envolvidas e conversar com eles, porque, pastor, a gente não pensa em ficar com ninguém que esteja, não aguento mais, eu estou cansado, isso é pesado demais, reclamando. Não, quem está muito cansado, está reclamando, senta um pouquinho, descansa um pouquinho, né? Como diz a música. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Porque, assim, nós precisamos de gente que... eu quero muito estar aqui, eu quero trabalhar, eu quero ver essa igreja enchendo de crianças, eu quero alcançar muitas crianças, eu quero ver as crianças aqui envolvidas, assim, pegando no pé do pai porque ele não está vindo na IBD, porque ele está faltando no culto da noite. Não, pai, eu quero ir para a igreja, eu quero porque lá é muito bom, eu não quero perder. Então, eu quero que a equipe tenha também essa motivação, né? Se divertir, se envolver, aprender, estar disposto a contribuir. Eu não quero ninguém por obrigação e ninguém porque acha assim, eu quero trabalhar em alguma coisa na igreja, então eu vou para o Ministério Infantil. Não. Venha se o seu coração estiver aqui. Se o seu coração estiver empolgado, envolvido, se você estivesse ansioso por dar uma aula, por ser um auxiliar. E nós vamos procurar, assim, bimestralmente, estar fazendo formação também para essas pessoas, envolvendo o grupo, porque eu acredito assim que quando a equipe está envolvida, tem o mesmo pensamento, vestem assim, a camisa mesmo, fica mais fácil, fica mais leve, fica mais tranquilo, cada um fazendo a sua parte, mas um ao outro ajudando e falando, esforça-te, vai ser legal, vai ser bom, vai ter uma noite do pijama aqui, você vai vir, não acredito que você vai perder. Então, a equipe também é envolvida. Né? E assim, uma coisa que a gente viu muito, né, nessa formação e que posicionou muito meu coração é que, assim, os pais de crianças nessa faixa etária sendo atendidas pelo Kids, elas precisam também estar envolvidas. Né? Então, assim, ninguém melhor do que pessoas que são pais e mães dessa faixa etária de doar um pouco do seu tempo, ser voluntário nessa área, porque nós precisamos da atuação deles e vai ser muito melhor para eles entenderem como eles podem agir diretamente na vida dos filhos deles se eles estiverem envolvidos nessa questão. Né? Eu me lembro de uma fala que eu falei em Porto Alegre, lá na igreja Pastoreia, que eu olhei um dia e disse, gente, nós não temos homens no Ministério Infantil. Sim. Eu disse, cadê os homens, né? Se você é pai, você sabe lidar com criança. Se você tem filho em casa, você sabe fazer alguma coisa com criança, né? Então, a gente chamou ali, fez uma campanha e surgiu, vários homens se levantaram para ajudar, enfim. Isso é muito importante. E aqui também, eu acho que também é um desafio, né? O Jefferson aí pode puxar a fila e chamar outros homens. Sim, né? É muito importante porque a criança pensa assim, mas só mulher que trabalha na igreja? Então, o homem não precisa servir ao Senhor. Claro. Né? O homem não precisa dedicar o seu tempo na casa do Senhor. Né? E não é essa a verdade. Não é essa a verdade. Homens, vocês também precisam estar lá para a criança crescer, para que ela cresça e entenda que existe, que você é um exemplo na vida dela ali. Ela precisa daquele referencial masculino ali, cantando junto, dançando junto, para ela entender até como é que ela pode agir. E se alguém que está nos assistindo fala assim, eu quero muito, eu tenho muita vontade, mas não sei o que fazer. Então, só venha. Disponibilidade, é só o que a gente pede. Só vem. Formação, isso a gente alcança, conhecimento a gente alcança, agora disponibilidade, coração é pessoal, né? Acessível, é pessoal, não tem como a gente Temos motivar. Também um desafio, né, Débora e Jefferson, de lidar com a inclusão, as crianças atípicas, né? Nós temos aqui na igreja várias crianças atípicas, né? O que vocês pensam, assim, como trabalhar essa questão da inclusão? O reino de Deus é para todos, né, pastor? E assim, a gente precisa entender que cada pessoa tem uma necessidade para ela ser alcançada. Assim como eu tenho a minha necessidade para que eu aprendo, né, Débora aprende de uma forma, cada um aprende de um jeito. E a gente precisa estar atentos a isso, né, essas necessidades. Então, hoje nós temos um núcleo,
né, dentro do Kids, que quem vai estar direcionando é a Jenny, mas que também é um braço do Kids que vai estar auxiliando para que todas as atividades elas sejam pensadas de uma forma que inclua todas as pessoas, que sejam acessíveis a todas as pessoas. Então, assim, para que tenha um olhar diferenciado nesse sentido. Olha, a casa do Senhor é o lugar para o seu filho estar. Né? Seja seu filho atípico, seja seu filho... qualquer necessidade que ele tenha, né? Aqui é o melhor lugar que ele poderia estar. Então não tem um lugar melhor para ele estar do que a casa do Senhor. E a gente precisa pensar para que ele seja alcançado aqui no momento que ele estiver nesse local. Todos eles, né? Todas as crianças, todas as pessoas precisam conhecer Jesus, precisam saber quem é Jesus. E nós precisamos saber como apresentar Jesus a cada criança dentro das necessidades de cada uma. Então, pensando nisso, nós criamos esse braço dentro do Kids para alcançar o coração dessas crianças, né? Sempre incluídas, sempre ali junto com todo mundo, né? O máximo, para elas se sentirem o máximo possíveis iguais a todos, né? Mas nós precisamos, de alguma forma, encontrar a forma certa para alcançar todas elas. Porque seja autista, TDAH, qualquer que seja, né, a dificuldade dele, ele precisa conhecer quem é Jesus. É verdade. E aí também tem uma outra questão importante, que é o que vocês pensam em fazer para alcançar as crianças que não estão na igreja, aquelas crianças que os pais não vêm na igreja, que as crianças não são da igreja, que estão no mundo, como alcançar os de fora? Então, você quer falar? Pode falar. A gente, é uma coisa que eu tenho pensado muito, conversado com o Jeff sobre isso. Nós precisamos criar projetos que atraiam crianças e famílias para a igreja, né? E uma das coisas que a gente já pensou e já conversou sobre mapear os grupos que fazem parte da vizinhança da igreja. Nós temos aqui uma escola, né, conhecer a nossa comunidade. Nós temos escola, nós temos hospitais, nós temos grupos de pessoas aqui, de chácaras aqui próximo, nós temos vizinhos. Então, criar oportunidade para essas crianças estarem aqui. Quais oportunidades? Atividades de lazer, a princípio, que são coisas que chamam a atenção, que atraiam. De repente, um curso preparatório, algo que traga a comunidade para dentro, para perto. Né? Porque não adianta a gente sair distribuindo, como antigamente, folhetos e tal, isso não alcança mais. Claro. Primeira coisa, e eu tenho aprendido muito isso, intensificado o meu aprendizado com o senhor, pastor, é que primeiro eu preciso ser amigo, eu preciso me achegar, eu preciso estar próximo. Porque aí eu tenho uma confiança, eu tenho uma amizade, eu tenho uma parceria, e aí eu vou ter os ouvidos. Né? Depois que a gente tem admiração por alguém, é muito fácil de você alcançar o coração dessa pessoa. Ela vai te ouvir. Ela te escuta. Né? Ela vai te escutar. Então, criar um vínculo assim de amizade, ser amigo das pessoas que ainda não estão aqui. E tanto daqueles que são os nossos vizinhos, as comunidades próximas aqui da igreja, quanto aqueles que são visitantes da igreja, que, né, aparecem esporadicamente, são meio que turistas na igreja, né? Mas alcançar e trabalhar, aí entra a formação dos pais, trabalhar com os pais, a conscientização, né, da importância dessas crianças serem frequentes e permanentes, né, assíduos na igreja. Uma coisa que a gente fala aqui na igreja, né, eu quero reforçar isso. Você que tem filho pequeno em casa, sobrinho, neto, afilhado, não traga o seu filho de vez em quando. Tem que ter continuidade. Ou escolhe matutino, manhã ou noite. Por quê? Porque criança precisa ter continuidade, para construir vínculo, né, para se sentir parte. Né? Tem crianças que têm dificuldade de se adaptar à rotina do domicílio infantil porque vem muito pouco à igreja. Vem uma semana, falta 2, vem mais. Exato. Então, a continuidade é importante. Esse senso de pertencimento, ele precisa acontecer. Né? Hoje a Débora falou, a gente deu alguns exemplos de coisas que aconteceram na nossa infância, que marcaram a nossa vida, que me fez me sentir parte da igreja do Senhor. Né? E isso são memórias que eu carrego durante a minha vida. E as crianças, elas precisam entender. Hoje nós tem alguns estudos que falam que a criança, quando chega a uma determinada idade, ela evade da igreja, ela sai, porque ela não se sente mais parte daquilo. Né? Então, o nosso maior medo é exatamente de não criar esse mecanismo para que a criança se sinta parte da nossa igreja. Ela é a igreja do Senhor. Né? A igreja é feita de pessoas. Não é feita de espaço. Outra coisa também, às vezes as pessoas falam assim, meu filho não conseguiu fazer amizade com ninguém.
Ah, meu filho não encontrou nenhum grupo que ele pudesse se encaixar. Horas. Você traz ele uma vez ou outra. Como que eu vou criar vínculo com alguém se eu vejo Eu não esporadicamente? Aí, quando ele chega, já tem um grupo formado, é mais difícil para ele entrar. Porque aquele grupo, né, em todo lugar acontece isso. Né? Ele se fecha porque já criou vínculo. Então, para ter vínculo, tem que estar presente. Tem que ser contínuo, tem que ser ali assíduo, tem que fazer parte daquilo dali. E uma coisa né? que ajudou muito, agora eu falo aqui da minha experiência como pai, né? Hoje meus filhos já são adultos, mas na infância a gente tinha prazer de levar crianças da igreja, né, para nossa casa, para brincar com nossos filhos, levar nossos filhos na casa de outras famílias, né, que tinham filhos comuns, porque a igreja não se resume ao domingo. Sim. Né? Você vai construir vínculos para a semana toda, que você pode se encontrar no meio de semana, no sábado, numa noite, fazer. Aí você está investindo em relacionamento, né, o teu filho. Então, o tempo que tu gasta levando, buscando, é investimento. E isso, pastor, é para a vida. Assim, hoje você não pode deixar seu filho na casa de qualquer pessoa, você não pode deixar ele com qualquer pessoa, mas pessoas que são do seu convívio ali de igreja, são pessoas que você conhece, confia, né? Você leva o seu filho para a casa dessas pessoas, traz os filhos deles para sua casa. Mais do que os filhos criarem amizade, vínculo, as famílias vão se fortalecendo também na amizade. E isso todo mundo ganha. Claro, todo mundo ganha. Né? Gente, tá muito boa a conversa. Mas eu queria agora ir para uma parte mais lúdica aqui com vocês. Eu quero fazer aqui um quiz com vocês aqui, né? Falar um pouco sobre infância. Já que vocês são do Ministério Infantil, né, vocês vão falar sobre a infância de vocês agora de forma bem objetiva. Então eu vou fazer primeiro com o Jefferson, depois com a Débora, tá? Só o Jefferson vai responder aqui as perguntinhas. Depois eu faço com a Débora. Vamos lá, Jefferson. Você é o filho mais novo, né, de 6 irmãos, né? Hoje eu não sou mais novo, né? Hoje a gente tem o Felipe. Né? Mas eu fui muito tempo caçula. Mas eu sou o segundo na ordem de baixo para cima. São 6? São seis filhos. Então, tá. Então, eu quero assim, ó, de bate-ponto, sem pensar muito. Ok. Um desenho animado da tua infância. Tom e Jerry. Tom e Jerry. O seu super-herói na tua infância. Olha, eu não tenho um super-herói Marvel esse que eu carrego, mas assim, eu tinha um herói, eu não sei se vocês chegaram a assistir, daquela Super Bíblia, que eu achava ele fantástico, era o Super Bíblia, numa historinha do Marcelino Pão e Vinho, eu não sei se é da época de vocês. E ele era um super-herói muito... Não, é bem antigo esse desenho. Bíblia. Vou procurar depois. E ele é muito legal, era muito legal, porque assim, ele vinha com todas as respostas para todas as coisas, e ele era muito intelectual, e eu achava aquilo muito legal. Um livro infantil que te marcou na tua infância? Olha, meu pai lia muito, e isso fez com que a gente lesse muito também, mas assim, muitos livros eu gostei, estava comentando com a Débora há um tempo atrás aqui, falando sobre alguns livros, mas assim, quase todos da série Vagalume foram livros que marcaram muito a minha infância, mas um específico que eu gostei muito foi Por Dentro da Televisão, que ele mostrava sobre a forma, de uma forma bem lúdica e infantil, ele mostrava que os relacionamentos, eles eram fora da área da tela, eles eram muito não eram muito fortes, né? E era algo muito superficial, e aquilo foi muito bacana. A tua brincadeira preferida da infância? Eu acho que futebol na rua. Era bom de bola? Não, nunca fui, mas eu gostava muito. Uma travessura que você fez inesquecível na tua infância? Eu matei os peixes do meu irmão Eliseu, todos. Num aquário? Não, numa banheira. Ele tinha uma banheira de peixe. Eu fui muito terrível nessa. Ok. Um castigo inesquecível? Uma vez, na verdade, não sei se eu não me lembro do castigo, mas eu lembro que meu pai ficou muito bravo. Eu era muito terrível quando eu era pequeno, pastor. Eu não sou muito exemplo para isso, mas eu ia ter um aniversário e eu passei o dedo no bolo, no glacê antes do evento, e meu pai ficou muito bravo comigo. Eu acho que eu aprendi com aquilo ali. Ok. Uma profissão que você queria ser quando era criança, né? Eu queria muito trabalhar com marketing, sabe? Marketing e publicidade, mas assim, eu não sou tão novinho e na minha época não tinha muitas áreas nessa área aqui. Mas eu acho que se eu pudesse voltar, eu acho que eu trabalharia nessa área. Eu gosto muito dessa... Legal.
Qual era dos teus irmãos o teu cúmplice principal nas O travessuras? Flávio. Flávio. Certeza absoluta. Eu e o Flávio, nós temos 1 ano e 8 dias de diferença. E assim, eu não me lembro de brigar com o Flávio em nenhum momento. Vocês eram- E o Eliseu já era um pouco mais velho do que a gente. O Eliseu é o terceiro, né, da ordem de baixo para cima, e acho que a gente batia muito de frente. Então, o Flávio era o cúmplice. Não, o Flávio era, sem dúvida, o meu defensor, o idealizador de todos os problemas que eu tive na vida. E Que quem, ele- e quem era o X9 dos irmãos? Então, na verdade, Pode lá, falar. não, a Débora não era a X9, ela não chegava a passar para o meu pai, não. Ela queria resolver mesmo sozinha. Mas a Débora era mais difícil, assim, nesse sentido dela querer resolver sozinha as coisas, e ela resolvia. Pior que ela resolvia. Qual dos teus irmãos mais te deu trabalho? Eliseu, sem dúvida, sem dúvida. Olha, Eliseu, tá ruim pra ti. Não, Eliseu, eu amo meu irmão, sabe? Aliás, eu amo todos os meus irmãos, mas assim, ele foi dureza. Um passeio marcante da tua infância que tu lembra assim? Um acampamento, um acampamento infantil que eu fiz. Eu era junior, foi quando eu me converti, assim, de criança para junior, e foi muito, muito bom. Numa pregação do pastor Dejaí da Silva Guerra, não sei se vocês eu conhecem acho que ele, já foi, até nossa, faleceu. eu acho que já até faleceu. Foi assim um dos acampamentos que mais marcaram a minha vida, Que legal. né? Eu não esqueço. Um presente inesquecível que você ganhou na infância? Uma caçamba do meu tio Jó. Jó. Ele me deu no Natal. Era um carrinho que era uma caçamba e vinha com uns porquinhos, negócio em cima. Foi Tu gostou demais. muito bom. Legal. Uma memória especial da tua infância? Olha, eu tenho muitas memórias da infância, mas algo que assim que eu guardo muito, muito marcante foi quando Deus deu pra gente um nosso irmão, e ele chegou na nossa casa, e eu sempre quis Felipe, o né? Felipe, e eu sempre quis ter um irmão menor, né? Eu não queria ser o caçula. E quando ele chegou, quando Deus mandou o Felipe para nossa casa, eu lembro assim muito muito vivo a memória do rostinho dele chegando e sorrindo pra gente e dando joia, e aquilo ali ficou latente na minha mente. Legal. Eu acho que é uma coisa assim, quando eu lembro de irmãos e de infância, eu lembro dessa cena, e eu sei que Deus usou a vida dele para abençoar a nossa. E para terminar, o que você diria para os seus pais a respeito da infância que eles te proporcionaram? Pai, mãe, olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês fizeram uma diferença enorme na minha vida. Sabe, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, eu devo ao sacrifício que vocês fizeram por nós. E eu chego até a me emocionar, assim, porque eles são exemplos assim de vida, de ser humano, de cristão, e eu queria muito poder ser metade daquilo que eles foram para mim, sabe, para as minhas filhas, porque eu acredito que o envolvimento e a renúncia que eles fizeram a vida toda por eles, assim, para que a gente pudesse ser alcançado, me tornou quem eu sou hoje, sabe? Que legal. E eu gostaria muito que ainda realizar os desejos do coração deles, assim, que eles se sentissem orgulhosos de quem eu sou e de quem eu me tornei, né, que é fruto do trabalho deles. Que bacana, legal. Tu falou uma palavra que hoje não está muito em moda, né? Quando eu fico impressionado, hoje eu ouço algumas mulheres e homens jovens que dizem que não querem ter filhos, porque não querem fazer renúncia. É. Ah, não, eu quero cuidar da minha carreira, filho dá muito trabalho. Eu me lembro que eu fiquei chocado. Eu estava numa sala de aula esse semestre lá na faculdade, uma sala de aula com 15 pessoas, né? 4 delas, isso é um número alto para 15, né? Sim. Dizendo que não querem ter filho. Nossa. E dos 4, 3 casados e um solteiro. Olha. Eles, não quero ter filho, já está acordado, não queremos, a gente quer ser feliz, a gente quer... Né? Como se E fosse um eu atraso, pensei, né? Olha, Olha, cara... então fica uma dica aí para esses casais aí. Eu sempre tive uma vida maravilhosa, eu sou muito grato a Deus, porque de verdade, de fato, eu sempre tive uma vida muito boa, mas os melhores momentos da minha vida, né, e os momentos que eu mais tive acesso a entender, a compreender o que Deus quer para a minha vida, e o meu relacionamento com Deus mudou muito depois que eu fui pai. Sim. Eu consegui compreender muitas coisas, e aquilo ali fez uma diferença enorme na minha vida, né? Não só na alegria que a gente tem no dia a dia, mas assim, até o meu relacionamento com Deus mudou muito depois que eu me tornei pai. Boa. Débora, sua vez agora de fazer Vamos o lá. quiz aqui.
Vamos lá. Um desenho animado da tua infância, marcante. Chaves. Esse também foi bom. O seu super-herói favorito na infância. Chapolin Colorado. Tá bom. Não contavam com a minha astúcia. Um livro infantil da tua infância que tu gostava. A coleção Vagalume, como o Jess falou, foram livros que eu li muito, eram livros de aventura e me marcaram muito. Mas eu vou destacar um que não é dessa coleção, mas que também eu gosto muito de ler. Inclusive, de vez em quando eu pego para ler alguns trechos, que é O Pequeno Príncipe. Isso aí é... Você... A frase clássica, né? Você É responsável por por aquilo tudo que cativa, cativas. é verdade. Brincadeira preferida da tua infância? Nossa, eu brincava demais. Muito, brinquei muito. Eu gostava de brincadeira assim, de bolinha de gude, de enfinca, essas brincadeiras. Finca era assim. bom. O que é finca? Enfinca, pastor, era assim, nessa época de chuva, É que a gente, na o nossa chão época, que fica bem... não tinha pista. Era terra. Era muita terra. E aí você desenha um tubarão, um peixe no chão, corta ele, e aí tem um ferrinho com uma pontinha, e você vai enficando e Enfiando o peixe. enfiando no peixe, comendo No parte. olho do peixe Quem fica um plástico. conseguir- é. Você esconde um plástico. Você tem que tirar o plástico para enfinca. Então, se você não conseguir jogar, enfinca naquele espaço do peixe, aí você perde o seu parceiro, né? O seu adversário vem. Quem conseguir chegar no olho do peixe, ganha. Né? Então, assim, o pessoal da minha geração sabe Perdeu o que é muito isso. pé, muito ponta do dedo. A gente já enfiou no dedão do pé muitas vezes. Essa eu não conheci. É muito bom o jogo. Legal. É muito legal. Não tem mais chão. Uma travessura inesquecível da tua infância. É uma Eu sei travessura. uma boa. O cabelo da Cláudia. Meu Deus, a minha irmã sofreu muito comigo. Não, o pé dessa da Tem várias, cirurgia. mas eu Débora, vou falar... Débora sempre foi uma exímia médica, é porque, assim, cirurgiã. A Cláudia, ela sempre achou que eu consigo fazer coisas mais do que eu realmente consigo. Ela sempre me vê bem mais do que eu sou. Que superestima. Sim, ela acha que eu sou boa em tudo. Irmã, não muda a sua ideia. E aí a Cláudia tinha muito cabelo, né? E aí ela chorava, eu não gosto, eu tenho muito cabelo, esse cabelo me dá muito trabalho. Eu falei, eu sei como resolver seu problema. Aí eu levantei o cabelo dela assim e cortei essa parte aqui de baixo todinha, rapei, né? Aí ela, uau, irmã, ficou ótimo, olha só, tem bem pouquinho cabelo. Só que o cabelo dela, hoje não, mas quando ela era nova, ele era muito volumoso e muito, assim, grosso, né? E aí foi crescendo aquele negócio aqui, foi subindo o cabelo dela aqui, ó. A Cláudia não podia amarrar o cabelo, porque tinha um tufo aqui de cabelo bem aqui crescendo. Então, assim, várias coisas, né? Coitada da Cláudia. A gente sempre, assim, a gente tinha poucos brinquedos, assim, a nossa brincadeira era mais de coisas, assim, de rua, né? A gente brincava muito disso. E a gente tinha uma boneca que era a nossa favorita, né? E a boneca da Cláudia tinha um pequeno defeito no pé. E aí o sonho dela era que a boneca dela fosse perfeita. Eu falei, eu consigo resolver isso. E aí cortei o pé da boneca da Cláudia, ficou buraco. Aí, nossa, foi choro para muitos entendeu anos. por que a Cláudia acredite, né? Que ela seja boa demais. Uau. Um castigo inesquecível na infância. Meus pais foram muito bondosos comigo. Eu apanhei muito pouco. Eu não lembro, assim, de um castigo que ficou na minha memória, não. Débora era uma boa filha. Eu enganava bastante. Quando você era criança, qual a profissão que você queria ter? Professora. Professora. E aí eu comecei em outra área, na área da comercial e tal. Trabalhei em muitas lojas e tal. E um dia, uma chefe minha, Irene, ela chegou para mim e falou, Débora, o que você está fazendo no escritório? Você é professora. A partir daquela, ela levava os filhos dela para eu dar aula de reforço para os filhos e ela fazia o meu serviço no escritório. E a partir daquela fala, eu me despertei para isso, né? Voltei a estudar pedagogia e aí fiz um curso preparatório, depois fiz faculdade, enfim. Legal. Qual irmão era o seu principal cúmplice nas travessuras? Eu acho que é a Cláudia. A Cláudia. E qual era o X9? Eu. Qual o irmão que deu mais trabalho? O Eliseu. Eliseu. 2-0. Não, Deus foi muito bom que Deus conseguiu transformar hoje o Eliseu, muito bom com ele tá mudado. Um passeio marcante da tua infância.
Na minha época tinha muito Cresciban, que era o Congresso de Crianças, depois o Conaban, que era o Congresso de Adolescentes e Juniores, e depois o Conjuban. Então, esses congressos eram congressos a nível nacional, né? Todas as igrejas batistas da cidade e tal. Então, esses encontros assim foram muito marcantes. Eu aprendi muito e fiz muitas amizades que duram até hoje nesses encontros. Um presente inesquecível. Minha boneca. Minha boneca. Uma boneca que eu ganhei do meu pai no Natal, que era assim, uma boneca simples. A única coisa que ela fazia é fechar o olho quando deitava. Mas para mim... deixava o cabelo ser cortado. E deixava o cabelo ser cortado. Cortei muito cabelo, tadinho. Não cresceu, mas enfim. Essa boneca chamada Priscila foi uma boneca especial. Uma memória especial da tua infância? Os momentos que eu vivi na chácara do meu avô, nas férias, que nós íamos todos os primos para lá. Foi lá que eu vivi muitos momentos especiais com meu tio Paulo, que já está na glória com o Senhor. Meu tio, ele marcou muito a minha infância nesse lugar, nessa chácara do meu avô. Que legal. E uma palavra que você diria para os seus pais a respeito da infância que eles te proporcionaram? Agora o senhor... Isso mexe. Pegou pesado, porque o meu pai e minha mãe, eles... Olha, hoje eles podem dizer assim, nós vencemos, nós conseguimos, né? Porque nós tivemos uma vida com dificuldades em muitas áreas, né? Na questão financeira. O meu pai era profissional liberal, né? Autônomo, ele trabalhava assim, ele trabalhava para o pão de hoje, né? O colocar na comida de hoje. Amanhã Deus proverá. Mas nunca faltou na nossa casa paz, nunca faltou na nossa casa união, nunca faltou na nossa casa uma boa conversa. Né? Eu lembro da gente esperar ansioso para o meu pai chegar em casa para contar uma parte de uma história que ficou faltando, que ele contava por partes. Né? Hoje a gente gosta tanto de contar história, porque a gente viveu muito isso. Meu pai chegava em casa muito cansado de trabalhar no sol, a testa vermelha. E aí ele tomava um banho, jantava e nós sentávamos assim. Eu já era pequenininho, não sei se você lembra disso. Nós sentávamos assim no chão e ele no sofá. E aí ele contava a segunda parte de uma história que começou ontem. Ou nos tomava a tabuada, né, que ele colocava a gente para estudar a tabuada. E à noite ele tomava aquela tabuada daquele número ali e tal. Então, os meus pais, eles fizeram a coisa certa. Né? Além de nos ensinar o caminho, eles nos ensinaram no caminho. Então, muito do que nós somos hoje é fruto do que nós vimos os nossos pais fazerem. Eu nunca vi meu pai levantando a voz para minha mãe, nunca vi meu pai sendo desrespeitoso, nunca vi meu pai falando grosso com a minha mãe. Né? Sempre vi a minha mãe guardando um pouco de uma comida especial que ela fez para o meu pai. Sempre vi minha mãe tirando a parte do meu pai antes da comida ficar misturada. Né? Porque o meu pai comia na mesma qualidade que nós estávamos comendo. Sempre vi minha mãe tratando as coisas do meu pai com muito cuidado, com muito carinho. As roupas do meu pai sempre muito limpas, sempre muito bem passadas. Né? Esse carinho, eles têm 56 anos de casados. Eu nunca vi meus pais falarem em se separar. Nunca vi meus pais falando mal dos meus irmãos para mim, nem o meu pai falando mal um do outro para a gente. Sempre com muito respeito. Então, assim, o que a gente guarda assim, do que nós vivemos em família é que o Senhor sempre nos esteve presente na nossa casa. Que legal. Então, hoje, eles podem estar assim, muito seguros de que eles venceram, eles fizeram a coisa certa. Gente boa, eu gostei demais dessa resenha. Olha, foi muito bom. Jefferson e Débora, muito obrigado pela presença de vocês. Eu fui muito abençoado aqui. E queria que vocês dessem aqui o seu tchauzinho aí para o nosso pessoal aí. Gente, olha só, se você está a fim de viver o melhor ano da sua vida, os melhores anos da sua vida, na vida cristã, na vida de igreja, vem para o Ministério Infantil. Olha, eu posso garantir para vocês que vocês vão, além de se divertir muito, de aprender muito, vocês vão ser muito úteis na casa do Senhor, para o reino do Senhor. Então, se você quer fazer parte, que me desculpem os outros ministérios, mas do melhor e mais divertido ministério da igreja, vem para o Kids Sião. Nos procure nos próximos dias que nós estamos formando a equipe. Então, venha enquanto tem vaga. Vem correndo, vem para o Kids, a gente espera você. E atenção, crianças, tem coisa boa para vocês aí, hein? Aguardem. E vem também, vem para Sião, vem ser igreja com a gente, vem ser Kids Sião com a gente. Beijo, obrigada. Eu ia usar esse mesmo jargão, né? São poucas vagas. Se você tem alguma habilidade especial, se você tem um conhecimento específico de alguma área,
você pode servir no nosso ministério. Se você não tem esse conhecimento e quer adquirir, se tem disponibilidade e o coração é aberto para servir, aqui também é o seu lugar. São poucas vagas. Você talvez consiga uma vaga nesse ministério, que é o melhor ministério da igreja. Chegou o momento. Esperamos por vocês. Maravilha, gente boa. Que bom. Valeu. Obrigado, Débora. Valeu. Tchau, Jefferson. Obrigadão, gente. Bem, Obrigadão. gente. Bem. Tchau, tchau.